Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os recursos naturais. A nossa habilidade é identificar e classificar os recursos naturais em renováveis e não renováveis. Recursos naturais. O que são recursos naturais? Bom, os recursos naturais, eles são elementos da natureza úteis ao ser humano para a sua sobrevivência, conforto e desenvolvimento de diversas atividades. A gente pode citar como exemplo de recursos naturais os vegetais, o vento, a água, a energia solar, o solo, as florestas, os minerais, dentre outros. Os recursos naturais renováveis. O que significa dizer renováveis? São aqueles recursos que podem se renovar, ou seja, que não vão se esgotar. Eles são classificados como os que podem ser renovados ou que não se esgotam. Um exemplo desses recursos renováveis é o vento, a água, o ar, a madeira, entre outros, que são dependentes de outros sistemas para transformá-los e deixá-los em condições de uso. A energia eólica, que é aquela energia produzida pelo vento, ela é uma fonte de energia bastante fundamental na nossa sobrevivência e também é uma energia renovável. Por quê? Porque ela não depende da força do homem para ser produzida, ela é produzida através do vento, da força dos ventos. Além dela, há também a energia solar, que pode ser capturada por meio de painéis solares. A gente pode observar na imagem aí como são esses painéis solares que são utilizados para a captura da energia solar, que pode ser utilizada em fábricas e até mesmo nas nossas residências. E a energia eólica, ela pode ser que é produzida pela força dos ventos, ela é capturada através do movimento desses objetos chamados de catavento, de moinhos de vento também. Os recursos naturais não renováveis. A gente já viu que os renováveis são aqueles que não se esgotam ou que demoram bastante tempo, dependendo das condições, para que venha a se esgotar. Já aqueles não renováveis são aqueles que, devido à sua exploração, um dia poderão se acabar. Eles se tornam escassos por causa da capacidade de renovação, ou seja, eles não têm uma facilidade de se reconstruir, de se renovar. Ou seja, a sua produção é lenta, levando às vezes milhares de anos para ser produzido. Como, por exemplo, o carvão, o petróleo, o ferro, o xisto, o ouro, o alumínio e outros materiais. O petróleo, ele é um elemento que demora um período muito longo para a sua formação. E a gente sabe que o petróleo, ele é um produto bastante utilizado no nosso cotidiano, na produção de combustíveis, entre outras substâncias que a gente utiliza no nosso dia a dia. O carvão mineral, ele também é de grande importância e bastante utilizado, porém ele é de difícil renovação. E os minérios como o bronze, o ouro, o aço, o chumbo, o cobre, entre outros. Esses são exemplos de recursos naturais não renováveis, ou seja, se eles se acabar, provavelmente eles não vão mais ser produzidos ou poderão ser mais com bastante lentidão. Existem alguns recursos que entram na classificação dos potencialmente renováveis, ou seja, que irão depender de como o homem cuida deles. Por exemplo, devido ao desmatamento, a madeira se torna escassa, a água potável poderá acabar, caso os seres humanos não utilizem de forma correta e evitem a poluição dos rios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo a madeira e a água, elas sendo uns recursos renováveis, ou seja, que se renovam naturalmente, dependendo do uso que o ser humano faz desses recursos, eles podem se esgotar. Pode demorar mais
o seu fim não é inevitável, dependendo do uso que a gente faz desses recursos. A gente pode ver nessa pequena charge que tem assim. E daí, na minha casa ainda não está faltando água, mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Ou seja, a água é um recurso natural fundamental para a existência de todos os seres que vivem no universo, principalmente no planeta Terra. A água ela é essencial. Se a gente usa ela de maneira irresponsável, desregulada e incorreta, esse recurso natural ele pode se esgotar, prejudicando a existência de todas as espécies de seres vivos do nosso planeta. Então, da mesma forma com as plantas, se você faz o desmatamento descontrolado, as plantas elas podem também chegar ao seu fim. Então, dependendo do uso que a gente faz de alguns recursos naturais, eles podem durar muito ou pouco tempo, mesmo sendo um recurso renovável. Recursos naturais do Brasil. O Brasil é cercado por recursos naturais e rico em biodiversidade. No país são encontradas muitas espécies de animais e vegetais que fazem parte de ecossistemas variados e importantes para manter o clima que pertencem ao clima tropical. Existem água em abundância, solos férteis, que são responsáveis por movimentar a economia com o cultivo de produtos agrícolas, além de belíssimas paisagens. Ou seja, nosso país ele é bastante rico em recursos naturais, mas isso não significa que por ter essa grande diversidade e essa grande riqueza, isso não venha a se acabar algum dia. Se você não tiver aquele uso consciente dos recursos existentes, isso pode um dia chegar ao fim. Bom, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a diferença e a importância dos recursos renováveis e não renováveis, e que a gente pode perceber também que o nosso sistema ecológico, nosso sistema ambiental, o nosso planeta, ele é rico em recursos renováveis. Porém, a gente tem que ter a consciência ao usar estes recursos para que no futuro eles não possam se extinguir, ou seja, se acabar de vez. Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima e um forte abraço a todos vocês.